Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de paz, de serenidade, para que possamos prosseguir sempre com os nossos estudos assim em conjunto. Quando da mensagem da tarde de hoje, trata-se do capítulo de espíritos em condições medianas. Uma condição mediana é uma condição relativamente fácil de ser encontrada da maioria do plano espiritual. Trata-se do desencarne de uma moça, 25 anos, podemos considerar ainda uma jovem, né? É uma jovem rica. O fato de ser rica, por si só, não diz nada, mas ela teve uma vida frívola, e a leviandade do caráter predispunha para a futilidade da vida do que para as coisas mais sérias. Ou seja, ela era um caráter mais fútil, mais leviano. Não é o fato dela ser rica. Ela predispunha desse caráter. Então, algumas vidas, às vezes, se esse espírito tivesse vindo com uma condição social mais limitada, a própria necessidade, talvez eu tivesse concentrado em resolver questões de sobrevivência, tivesse chamado a concentrar um outro aspecto da vida. Mas ela nasceu rica, certamente tendo alguém, uma família, para resolver todas as suas necessidades, então já vinha com um espírito, com um caráter chegado à futilidade, à leviandade. Vamos deixar claro que não tem a ver com a sua posição social, porque nós conhecemos pessoas ricas, muito centradas, muito responsáveis, que aquilo, daquela riqueza, vai servir para ajudar outros. Como nós encontramos espíritos de posições sociais pobres, extremamente pobres e levianos e fúteis. Então a gente tem que separar, porque isso não é uma característica que une. Nós estamos contando o que o próprio livro aqui nos passa de identidade desse espírito. Mas, apesar dela ter esse caráter meio leviano, meio fútil, ela era dócil. Ela era uma pessoa dócil, ela tinha um coração bondoso. São aquelas pessoas que vivem meio como borboletas no parque, né? Borbolejando aqui e dali, sem se atenar muito para as responsabilidades, porque a própria vida às vezes não convida, e também ela não busca. Então são essas pessoas que não são mais, têm um coração até generoso quando alguém pede alguma coisa, são dóceis. Isso é que foi levado em consideração nela. Então nós vamos perceber sempre que o espírito, ele não tem apenas um lado, né? A característica da personalidade, ele é assim, mas por outro lado ele é dócil, ele escuta, ele é extremoso como filho, carinhoso. Isso tudo foi levado em consideração. Então ela relata, após 3 dias da sua morte, e ela se expressou assim: não sei onde estou, que turbação me cerca, chamaste eu vim, eu não compreendo porque não estou em minha casa. O que é esse processo de turbação do espírito, né? Turbação ou perturbação. É aquele momento que o espírito não se dá conta bem de onde ele está. Como se alguém já saiu de um processo de anestesia, né? Eu sei dizer pelo processo de anestesia. Quando você vem num processo de anestesia que você não sabe bem se está dormindo ou se está acordado. Sente algumas partes do corpo, outras ainda não. Escuta algumas vozes lá longe. Então, esse é uma turbação. Ou então, quando a gente não sabe se está dormindo, quando acorda assim de tarde, que não sabe se está de manhã, se está de noite, há uma perturbação. Porque, de alguma maneira, o nível de consciência, de controle foi desligado. O sentimento de vigil. Eu estou agora vigilante. Eu sei se a porta abre, eu sei se tem um barulho ali, eu sei quem está aqui, eu sei quem está aí. Eu estou ligada, com as minhas antenas concentradas
e vigio. Isso dá uma certa tranquilidade, pseudo-tranquilidade, como se eu pudesse controlar as situações que a qualquer momento ocorresse. Apesar da própria vida demonstrar que não é assim. Mas essa sensação de pseudo-controle nós necessitamos para nos sentirmos seguros. Então o espírito, quando ele passa por esse processo de perturbação, ele não consegue se localizar em tempo e espaço. Ele fica atordoado. E ninguém gosta de estar atordoado. E qual o período desse atordoamento? Varia de espírito para espírito. Pode demorar horas, como Sansão foi 8 horas, como nós temos o caso de séculos. Espíritos que ficam séculos nesse período de perturbação. O espírito, quando ele reencarna, ele está ligado ao corpo físico. Qual é a ligação? É o corpo fluídico, né? Há um corpo intermediário entre meu corpo físico e o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. É ele que liga. Então, quando eu reencarno, esse corpo perispiritual une-se ao meu corpo material, molécula a molécula, ponto a ponto, e completa-se a encarnação no momento do nascimento. Então, todos os pontos estão ligados. Conforme a vida está muito ativa, a vida orgânica plena, todos esses pontos de contato estão bem amarrados, bem fixos. Conforme vai chegando a idade, a própria doença, a própria vida natural, nós vamos passando por um processo de afrouxamento desses laços. Eles vão afrouxando, até que chega a um ponto de contatos mínimos. Quanto mais aquela alma for ligada às questões da matéria, a uma vida sensual, a de interesses puramente materiais, esses pontos como que se fixam e abrem. Se é uma pessoa que desde sempre pensa na espiritualidade no sentido, né, que existe alguma coisa além da matéria. Olha, repare que eu não estou falando de ser espírita. São essas pessoas que já refletem no que vem depois, refletem em Deus, em Cristo, numa coisa melhor. É como se houvesse já um desligamento quase que antecipado. No momento da morte há um afrouxamento total e esses laços se partem de uma forma tranquila. Então, a partir desse entendimento, desse laço saindo do corpo físico, vamos ver o que o próprio Kardec fala aqui no Céu e Inferno, nessa questão, na transição da vida corporal. Ele fala assim, olha, a perturbação, a alma experimenta um torpor que a paralisa momentaneamente as suas faculdades. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Pois ele vai lá. A perturbação pode ser considerado o estado normal no instante da morte e pode perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Pouco a pouco esse nevoeiro vai se distinguindo e vai se aclarando, desperta na memória o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, e tétrico e aterrador e ansioso para outros, é qual o horrendo pesadelo. Como é que é esse despertar, né? Como é que é o despertar de cada um? Como é a vida de cada um? A morte nada mais é do que a continuação também da própria vida, como a vida é a continuação do plano espiritual. Como é a tua vida? Como está a tua consciência? É assim, vai ser um prosseguimento. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre momento de inconsciência. Depois as angústias da perturbação. Pois ele fala assim, olha, a intensidade e a duração desse sofrimento está na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito.
Quanto maior essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado será um esforço da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. É o caso das mortes calmas e de pacífico despertar. Tu já viu o fruto desprendendo o caule? Tac, né? Tranquilo, calmo, pacífico. Não tem a coesão. Ele fala aqui, olha, né? A coesão é fraca. Ele já vem aos poucos se desfazendo da matéria. Ele já vem raciocinando para si mesmo que isso aqui é temporário, que eu estou aqui, mas a minha verdadeira vida é no plano espiritual. Eu já entendi que eu não vou levar nenhum dos meus bens. Eu já que não vou levar nenhum dos meus afetos. Vou levar meus sentimentos, meu pensamento. Com esse entendimento vai ficando mais fácil se raciocinar para o momento que todos iremos vivenciar. Como é que a gente tem conversado com a gente? Ou a gente ai meu Deus do céu, vai ser horrível, eu vou deixar aqui esse cordão, esse anel, fulano. A gente já tem que olhar para as coisas, para as pessoas e para as situações com maturidade. Hoje eu tenho, aproveito, mas sabendo que vai passar. Não é meu. Estou com isto neste momento. Não é meu. Não se apega muito, alma. Então, é assim que a gente tem que se comunicar com o que possui. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade de desprendimento estão na razão do grau e pureza da desmaterialização da alma, de nós somente depende tornar o fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Depende só da gente. Como é que vai ser esse desprendimento? Como é que vai ser essa perturbação? Como nós temos nos relacionado com a vida, com as coisas? Ah, mas eu não sou apegado à coisa. Mas às vezes está apegado demais à pessoa. Às vezes está apegado demais a uma situação profissional. A gente não tem como saber o que está apegado, não. Só na hora que tiram da gente que a gente sabe, que a gente nem imaginava que era tão apegado a determinadas situações. Quantos de nós já vivenciou que situação assim, nossa, eu não sabia que eu era apegada tanto a isso. Como eu estou sofrendo? Na realidade, a gente nem se conhece tanto assim. Por isso é importante a gente se questionar. Que relacionamento, que valor eu estou dando a essa situação, a essa pessoa, para que não me cause essa perturbação por muito mais tempo. Vamos ver mais um pedaço aqui, ó. Então, o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. E a presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Por isso que lá Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos ensina o quê? Ao final do dia, passar em revista a nossa consciência. Como é que está a nossa consciência? É lá no Livro dos Espíritos 919. Como é que conhece a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo. Eu faço isso ao final do dia? Passo em revista? Poxa, eu não devia ter feito isso com fulano. Poxa, eu vou pedir desculpas. Pô, vou tentar me reconciliar naquela situação. Eu vou tentar modificar a maneira. Poxa, isso não é legal. Se eu tivesse que morrer hoje, como é que eu ia encarar o meu mentor espiritual? Eu realmente fiz tudo que estava ao meu alcance? Observe que eu não fiz nada que eu não pudesse fazer, que eu não posso ser melhor do que eu sou, mas eu fiz aquilo que eu já posso fazer. Olha a diferença. Hoje eu posso fazer isso, talvez amanhã eu possa fazer muito mais, a minha condição de desprendimento seja melhor.
Então, essa é que a gente tem que entender, que essa perturbação que esse espírito passou, que estava passando, sempre vai ser proporcional à ligação do perispírito com o corpo físico, que se dá na razão direta da sua ligação com a matéria ou não. E isso depende de nós. Então não há má vontade do plano espiritual, não há má vontade do guia não desprender do corpo, não. E nem nos tirar da perturbação. É como está essa ligação, esses pontos de coesão do perispírito com o corpo físico. Como é que a gente vem alimentando essas ligações com a matéria. E isso é exclusivo responsabilidade nossa. Depois ela continuando, ela disse assim, olha, sobre o corpo. Ela fala assim, meu corpo não mais me pertence e, no entanto, eu lhe sinto algidez. Eu quero deixá-lo e mais, a ele me prendo sempre. Sou como que duas personalidades. Quando é que eu chegarei a compreender o que comigo se passa? É necessário que vá lá ainda, meu outro eu. E o que lhe sucederá na minha ausência? Olha só, o espírito, ele vê o corpo e ele se vê aqui. Ele não sabe como é que ele se designa. O meu outro eu, ele se vê em várias personalidades às vezes. Então, é quando ela percebe a dificuldade de compreender o fenômeno. Quantos espíritos vêm ser socorridos nas casas espíritas justamente por essa questão? Qual o local que eles iriam que iam explicar a ele o que está ocorrendo? Na casa espírita. Em outros lugares ele ia ser colocado para fora. Não ia reconhecer ele como espírito. Ia reconhecer ele lá como uma alma perdida e danada. Então a casa espírita socorre esses espíritos que ainda não conseguiram se conscientizar do processo que estão vivendo. E fala para ele, meu filho, é natural. Olha bem, o seu corpo realmente, acabou, terminou. O seu corpo não tem mais como acessar o fluido vital. Mas você está vivo. Quem está vivo é você mesmo, é a alma, espírito imortal. Aquilo ali era um corpo, era um instrumento da alma. Era o carro, era a roupa que ele utilizou para vivenciar as experiências da matéria necessárias ao progresso dele. Então ele começa a se desidentificar com o corpo. É o que nós devemos fazer, nos desidentificarmos com o que não somos nós. Eu não sou o meu corpo, eu estou nesse corpo. Eu não sou o corpo que tem problema de coluna, eu não sou o corpo que o cabelo está branco, eu não sou o cabelo, mas o corpo, não sou nada disso, eu estou nesse corpo. É um corpo que, graças a Deus, me deu possibilidade de vivenciar a matéria. Eu não sou o corpo, eu não sou uma situação da minha vida, eu não sou nada disso, eu sou um espírito imortal. Então, quando a gente aprende a se desidentificar com o que é temporário, com o que é perecível, e passa a se identificar com o que é eterno. Nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos de potência divina, criações de Deus. É quando a gente começa a entender a grandeza do que nós somos, que nós viremos a ser. É por onde nós estamos caminhando. Então, quando ela fala de corpo, Kardec continua aqui na questão... Só um minutinho. 171:11. Sobre a questão do corpo e do entendimento e a compreensão do espírito. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Sendo frágeis os laços fluídicos que prendem ao corpo, rompe-se suavemente. Depois, a confiança do futuro, entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falo-a encarar a morte qual redenção e as suas consequências como prova.
advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rotos laços, nenhuma só reação dolorosa que o afeta. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio e a alegria. Então, o tempo todo, os espíritos colocam que quando você tem uma alegria, é sair de um cárcere, é sair de uma prisão. Quem tem dor não tem mais dor. Qualquer dificuldade ou deficiência é sanada, porque é o teu pensamento. O espírito às vezes se vê com aquela dificuldade física ou com aquela dor, porque o pensamento dele ainda está na matéria. É quando ele é trazido à reunião de desobsessão: meu filho, você não tem mais essa dificuldade física aí nas pernas, você não tem mais essa dificuldade visual, você não tem mais essa dor aí, isso acabou, isso era do teu corpo físico. Repara que esse corpo não é mais teu, você está falando através de quem? De um médium. Você não é esse corpo. Então é a hora que o espírito para e fala assim: é mesmo. É aquele choque, mas eles são rápidos. Esses espíritos, quando são trazidos para a desobsessão, eles, quando se dão conta do processo dele, eles são muito rápidos. Aí depois é uma alegria muito grande. Alguns não, ficam ali porque deixaram, quem que geralmente atrai? Os próprios laços que eles criaram, ou os afetos, ou os laços materiais, pelo que eles estão deixando, e não vão poder mais continuar usufruindo e deles sendo matéria de poder. Repare que sempre somos nós, pelo livre-arbítrio, que vamos ou melhorar essa condição ou dificultar. Então, a questão do corpo, no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, eu aconselho esse livro, para todos que querem, de Ernesto Bozano. Ele vem com muitos casos, ele vem com uma gama de variedade de desencarnes, de uma forma assim muito raciocinada, para todos nós, para quando a gente estuda, fala assim: olha só um caso, olha como é que se comportou. Então nós vamos vendo que existe as maneiras diferentes, nós não somos iguais, nós não nascemos da mesma forma, nós nascemos de maneira diferente, cada um traz em si o seu campo de sensibilidades, da mesma forma que os desencarnes não serão idênticos, mas existe uma coisa que se chama régulos, alguma coisa que a gente pode falar que quase todos nós passamos, são os processos que se passam. É o desprendimento do corpo físico, que vai depender de espírito para espírito, mas todos vão passar pelo processo de desprendimento do corpo físico, todos vão passar por uma certa perturbação, todos vão passar pelo sono reparador, todos vão vivenciar de alguma maneira aquela visão panorâmica do que ficou lá atrás, que é a memória. O tempo que se leva para cada processo desse é que vai nos diferenciar. Então tem um caso aqui, que ele corta aqui 2 casos. Um, ele fala assim: olha, o primeiro caso, o espírito fala assim: olha, desprendi-me do corpo quase sem me aperceber, não senti nada. Primeiro caso. Depois, o outro caso, foi logo o segundo caso, ele diz o seguinte: logo que voltei, aqui ó, senti como sucede a um bem grande número de humanos, meu espírito não chegou muito facilmente a se libertar do corpo, não. Eu sentia que me desprendia gradualmente dos laços orgânicos, mas me encontrava em condições pouco lúcidas da existência, afigurando-se que eu sonhava. Sentia minha personalidade como dividida em muitas partes, mas permanecia ligados por um laço indissolúvel. Quando o organismo corpóreo deixou de funcionar, pôde o espírito despojar-se dele inteiramente. Pareceu-me então que as partes estavam destacadas das personalidades. Senti ao mesmo tempo levantado acima do meu cadáver, a pequena distância dele, donde eu divisava distintamente as pessoas que me cercavam o corpo. Não saberia dizer por que poder cheguei a me desprender e me levar no ar. Foi muito longo o meu estado de inconsciência ou de sono. Deduzo o fato que, quando tornei a ver meu cadáver, estava em estado de adiantada decomposição. Olha a diferença. O primeiro caso, não sentiu nada, se desprendeu e foi para o plano espiritual.
Olha a dificuldade do outro. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos da minha vida se desfilaram sob as minhas vistas, como num panorama. Eram visões vivas, em dimensões naturais. Foi todo o meu passado que eu revivi. Depois ele foi atraído para o grupo de espíritos que se afinizavam com ele. Então, o que se percebe? Essa diferença de um caso para outro caso. É um espírito, esse segundo caso, que nunca se ligou em questões espirituais, nem nada. Completamente intelectual e materialista. Então, esse fato o aprisionava cada vez mais no próprio corpo, na própria mente, e foi atraído pelo próprio grupo. Qual o local que o espírito recém-desencarnado vai? Por um único lugar que ele pode ir, por questões de afinidade. Vai se juntar para grupo de pessoas que pensam como ele pensa, sentem como ele sente, tem os mesmos níveis de afinidade, níveis de interesse. É isso que a gente tem que entender. É alguém que coloca a gente num determinado plano? Não. Somos nós que nos direcionamos através dos nossos pensamentos e sentimentos. Nós vamos ser atraídos, isso é mecânico. Atração mecânica. Vamos ser atraídos por pessoas e por situações. Bem, no Kardec no Céu e Inferno, ele também vai falar sobre a questão da oração, né? Com esse espírita, com a Helene, porque ela fala assim, olha, não sou, deixa eu tentar achar aqui, era doloroso o seu estado de perturbação? Não, eu não sofria, acreditava sonhar e guardava o despertar, minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer, resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Então, a prece auxiliando no reconhecimento dela mesma. Então, Kardec, numa outra parte aqui, ele vai falar sobre a prece. Com certeza, na parte do passamento, tá, gente? Com certeza não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Mas force a confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelo sentimento que inspira, pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Ele dá a mais e a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação, pela invocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. E pela evocação, conduzido com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando a reconhecer-se mais cedo se ele é sofredor. Inculte-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Então, é isso que nós vamos ver na casa espírita. Nós temos ali a caixinha das preces, não temos desencarnados. Essa prece, quando nós vamos em algum enterro, que as pessoas fazem uma prece, que prece é essa? O magnetismo da prece, ela ajuda a separação desse corpo perispiritual com o corpo físico. Que a morte física ocorreu, mas não houve a morte, mas não houve às vezes o desencarne, que o espírito não está ali na carne, ele está junto ao corpo físico, muitas das vezes não querendo sair. Por isso que a gente fala, morrer nem sempre desencarnou, às vezes ele continua ali grudado na carne. Desencarne é sair da carne, é entender que aquele laço foi rompido, que ele prossegue. Então, através da prece, esses laços, se existirem, vão ser desconectados. E pela evocação, quando algumas pessoas falam, vamos botar a prece, o próprio plano espiritual, na hora que vai separar os nomes da prece, percebe a necessidade do desencarnado, aquele nome é levado para uma sessão da desobsessão.
Aquele espírito vai ser evocado com benevolência, para que ele compreenda o que ele está vivendo, para que ele seja chamado a raciocinar: meu filho, vale a pena você ficar preso ali naquela casa por essas questões? Ou então ele se encontra arrependido: olha, mas aproveita, vai agora estudar. Essa casa espírita no plano espiritual é imensa, isso aqui é uma universidade, isso aqui é um hospital. Então, quantas vezes o espírito primeiro é chamado? Vamos cuidar de você, você vai ser tratado, você vai ser levado, porque como ele ainda está muito preso às questões da matéria, muitos ainda têm dor. Então eles são carinhosamente levados por enfermeiros em macas, porque eles, no pensamento deles não é muito material, são levados para o próprio hospital aqui da casa, vão vir médicos que vão passar pomadas, vão dar medicamento, até que a mente dele se desconecte da matéria. Mas é o período, ele não está ligado, é necessária essa psicologia mesmo. Então, depois ele é chamado, ele vai ser levado convidado a estudar, a conhecer outras esferas, abandonar aquele tipo de situação que ele está vivenciando. É quando se pergunta: você está arrependido, meu filho? Então ajuda-te, né? Para estudar, para que você possa retornar e fazer isso de uma forma mais diferente. Ou seja, é o processo da reabilitação, da reparação. Então não tem salvação para o espírito também, não. Você desencarnou, está abençoado, está salvo. Não tem salvação, não. O que se diz para ele é o seguinte: meu filho, vamos então se preparar melhor agora para retornar, para fazer da melhor forma, com outras condições, com outro entendimento. Se prepara aqui no plano espiritual, se prepara aqui nessa casa. Então ele volta, mas bem preparado. É isso que a casa vai oferecer no plano espiritual. Nós estamos aqui agora e junto com a gente tem muitos desses espíritos, estudando como nós estamos estudando. A própria espiritualidade da casa traz eles para assistir essas palestras, para que eles compreendam. Alguns têm uma identificação melhor com a própria palavra mesmo, do humano ainda. Necessita entender como isso vai se dar. O entorpecimento dele vai se desfazendo. Kardec também, no Céu e Inferno, tem um espírito que falava assim, olha, ele agradecendo, né? Foi Augusto Michel, ele agradecendo a oração. Olha como é importante a oração sobre o seu túmulo. Então ele fala assim: compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume geral de orar próximo aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Perguntaram ao guia, e o guia respondeu: nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Então, a eficácia da prece não só atuando sobre o moral do espírito, revitalizando, como material mesmo, ajudando a fazer o desprendimento. Chama-se matéria, se desligando. Mas lá na frente, nessa mensagem dessa que nós estamos estudando hoje, ela continua, a Helene Michel, dizendo sobre os laços com a mãe, né? Ela fala assim, olha: minha pobre mãe, será dificílimo resignar-se, entretanto será confortada, e o que aos seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser. : tudo. Olha só, ela vai estar ao lado dela, ajudando a suportar essa prova. Eram indispensáveis para que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser. Tudo. Era preciso essa mãe vivenciar essa prova para compreender o que significa as coisas do céu. Quem somos nós, né, para avaliar a decisão divina e a sabedoria divina? Chico Xavier conta o caso que existia numa determinada
localidade da Índia, um gado muito raro, muito caro, que precisava ser transposto para um novo pasto, porque naquele momento ali ia ter aquele rio, ia passar pelo momento das monções, que são aquelas chuvas, né? Ia alagar aqueles pastos e aquele gado ia perder, ia morrer ali afogado. Então tinha que transferir o gado daquele pasto para o outro pasto. Mas tentavam puxar o boi e o boi não vinha. O chefe, né, da manada não vinha. Então resolveram fazer o seguinte, lá o proprietário percebeu como é que funcionava lá a agregação lá dos bois, como é que eles funcionavam. Adivinha que eles pegaram? Eles pegaram o bezerro, amarraram o bezerro e puxaram o bezerro para atravessar o rio até chegar no outro pasto. Quem veio atrás do bezerro? A vaca, a mãe. Quem veio atrás da vaca? O boi. E assim toda a manada foi salva para passar para o próximo pasto. Então, às vezes, nós somos mesmo que puxados, às vezes até com violência, para que a gente não se submeta a uma situação pior. Então, às vezes, quem somos nós para saber quando uma alma foi levada para que o outro pudesse prosseguir? Quantos pais tiveram que passar por essas provas para acordar? Sobre essa questão dos laços, tem um espírito que dá uma mensagem, também aqui no Céu e Inferno, Maurício Gontran. Vocês já estudaram há pouco tempo sobre ele. Então ele fala assim, olha, era preciso esse acontecimento para insinuar ao pai uma crença que trará felicidade, impedindo-os de murmurar quando decreta a providência. Sabeis que meu pai era um homem muito céptico a respeito da vida futura, e Deus concedeu-lhe esse desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos encontraremos nesse mundo, onde não se conhece desgosto da vida, e no qual os precedia. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura que tornarem a ver-me ser-lhe-á recusado, como castigo, a falta de confiança na bondade de Deus. Interdita-me seria a mesma comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade de Deus, sempre punido com um prolongamento da causa que os produziu até que haja completa submissão. Então vocês vejam que em várias mensagens o que se dá é: nós não temos condições de compreender, no sentido da palavra, tudo. A dor dói da separação? Dói. A saudade é verdadeira? É verdadeira. Mas é quando se pergunta assim, para que o fruto dessa experiência não se perca, o que Deus espera de mim com essa experiência? Será que é a hora de acordar e ver que as situações ocorreriam de qualquer maneira? Que não cai um fio dos nossos cabelos sem a permissão de Deus? E que se essa situação ocorrer, para mexer nos nossos sentimentos, é para que imaginemos, realmente, eu precisei ser acordado muitas vezes pela dor, pelas perdas, para darmos valor à própria permanência da vida. E quando a gente começa a entender que não é nada é nosso, os filhos não são nossos, os pais não são nossos, eles estão nossos naquele momento, não nos pertence. Esse amor possessivo, nós vamos ter que ultrapassar essa fase. No livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, ele conta um caso justamente dessas questões dos espíritos que ficaram. Como é que fica essa ligação? Como pode nos atrapalhar? Aqui, olha. Sobre o espírito que a filha ficou muito acabrunhada de dor.
Esse estado de alma parecia deslizar como uma nuvem escura entre ela e mim. Insinuava-se no meu ser, produzindo nele um sentimento penoso. Desejo que saibam que as crises excessivas de dor, junto dos leitos mortuários, constituem imensa barreira interposta entre os vivos, que deles se deixam tomar, e o espírito do defunto por quem eles choram. Trata-se de uma barreira real e intransponível que não nos permite entrar em comunicação com os que se desesperam pela nossa morte. Mais ainda, as exageradas crises de dor retêm preso ao meio terrestre os espíritos desencarnados, retardando-lhes a entrada no mundo espiritual. De fato, é que certo com a morte cessam necessariamente todas as relações entre os espíritos encarnados e o organismo físico dos vivos. Em compensação, os espíritos defuntos se tornam extremamente sensíveis às vibrações do pensamento das pessoas que lançam caro. Concito, pois, os vivos que percam alguns dos seus parentes, qualquer que possa ser a importância da perda e da dor correspondente, a que a todo custo se mostrem fortes, abafando toda manifestação de mágoa e apresentando-se de aspecto calmo nos funerais. Comportando-se assim, determinarão considerável melhoria na atmosfera que os cerca, porquanto a aparência de serenidade nos corações e nos semblantes das pessoas que nos são caras emite vibrações luminosas que nos atraem, como a noite a luz atrai a borboleta. Por outro lado, a mágoa dá lugar a vibrações sombrias e prejudiciais a nós outros. Vibrações que tomam o aspecto de tenebrosa nuvem a envolver aquele a quem amamos. Não duvideis de que somos muito sensíveis a impressões vibratórias que nos chegam, por efeito da dor dos que nos são caros. Nossos corpos etéreos estão efetivamente sintonizados por uma escala vibratória muito alta, que nada tem de comum com a escala vibratória dos corpos carnais. Dizem que os nossos choros do plano espiritual é desesperador para o espírito que gosta da gente. A vibração é outra. A vibração do som é outra. Faz um som perto de um cachorro, ele só falta enlouquecer se o som for muito agudo. Vibração que ele capta é outra. A vibração no plano espiritual é muito mais sensível. Então, é o respeito que nós temos que ter pelo outro. Nós vamos ter que aprender a reeducar-nos as nossas emoções, os nossos sentimentos, e até para sofrer, vamos ter que ser mais educados mesmo. A Deus uma vez disse aqui, né? Acho que foi Deus que falou, a dor é doída, sim, mas não é mais uma dor doida, é uma questão do acento na palavra. Doida e doída. Doida é quem não tem noção de futuro, é quem não tem já a compreensão que essa casa aqui oferece, é quem não tem Jesus, é quem não tem uma ideia de Deus. Esse fica doido mesmo, porque ele está perdido nele mesmo, nas suas próprias confusões mentais. Nós já temos uma base. O outro nos precedeu. Ele apenas se tornou invisível, mas não é ausente. Ele é presente. Ele tem a liberdade, ele vai continuar. E ele às vezes nos faz acordar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é o tudo. Mais adiante, Helene Michel fala assim, olha, não sou infeliz, porém muito ainda tenho que fazer para aproximar-me das situações dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nessa última existência. Reparação do tempo. Retornar. Por isso que se fala, para que a pressa de morrer? Para que a pressa? Porque um desgosto pode nos fazer pensar em morrer e ir embora. Nós vamos com aquilo que nós conquistamos. O que de fato nós conquistamos já de substancial? Muito pouco. O que significa desencarnar? Significa preparar o nosso retorno, para começar tudo de novo. Vai ter que conseguir uma nova família, que dê as condições que a gente já conseguiu lutar,
vencer as dificuldades que todos nós temos dentro de caráter, até chegar à idade madura, da gente começar a pensar que a gente é uma individualidade, que a gente é o espírito eterno. Quanto tempo já se passou? Para que desencarnar? É isso que ela questiona, a noção do tempo perdido. Tempo perdido. O que nós fazemos com esse tempo? O tempo vai passar. O tempo está passando. O tempo o sol das 4 horas da tarde não pode ser igual ao das 7 horas da manhã. Eu tenho que entender que eu estou 4 horas da tarde. O que eu posso fazer com esse tempo? Mas ainda tem luz. Não é mais a luz das 7 horas da manhã, das 5 horas da manhã, mas a luz das 4 horas da tarde. 5 horas da tarde, ainda tem luz. Ainda é dia. Também não adianta viver nesse estado de ansiedade que não se resolve, que não se faz nada. Dalai Lama fala uma frase assim: tem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. E é verdade. Morre como se nunca tivesse vivido. Chega na hora de morrer, estão assustadas, estão querendo reter a vida, estão querendo reter o processo de crescimento, estão querendo paralisar. Por quê? Pelo medo irreal que estão se deixando tomar e abater. Medo irreal. Medo. A maioria é medo. Medo do desconhecido, medo de crescer, medo de assumir as suas convicções. O que, afinal de contas, são as nossas convicções? Isso aí que está condizente com aquilo que eu acredito? Se a minha base, que existe um Pai bondoso, misericordioso e justo, acima de tudo, todas as minhas convicções filosóficas têm que ser baseadas nessa premissa desse Deus. Tudo aquilo que não se adequar, eu tenho que retirar, porque eu tenho que ter uma bússola para viver. Eu não posso, ora, viver nessa filosofia e, no momento, numa outra filosofia. Eu tenho que decidir que filosofia eu quero para construir a minha vida, porque não vai dar tempo para viver todas as filosofias. Tem umas que me atraem, outras não. Não há como ficar procurando a vida inteira. O que eu me afinizo? Com que tipo de pensamento eu raciocino melhor? Então, essa é a lição que esse Espírito deixou. O de prosseguir. É todos nós que estamos aqui. Nós voltamos por questões de tempo perdido em outras encarnações. A maioria de nós já perdeu tempo demais em outras vidas com coisas que não nos levaram a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então é quando a gente pensa, e a que lugar nós queremos chegar? Nós estamos caminhando em direção ao Deus. E nós já temos como rota, como bússola, Jesus. Esse é o nosso caminho. Então vamos nos concentrar sobre esse caminho, sobre o padrão de Jesus. E todas as vezes que o medo nos bater, a ansiedade, as reações ainda do desespero nos chegar, a gente pensa assim, isso aqui está condizente com a filosofia que eu abraço, com o padrão do Cristo. Jesus nos disse, não turbeis o vosso coração. Então, utilizemos sempre as palavras do Cristo para tranquilizar as nossas almas, consolá-las e direcionar esse espírito através dos nossos raciocínios. Que Jesus, então, nos abençoe a todos nesse propósito constante de crescimento e de responsabilidade com a própria vida enquanto aqui caminhamos com a luz. Que Jesus abençoe a todos.